Estamos de volta com os programas Escola Bíblica, esse terceiro e último bloco deste programa, falando sobre o ministério de pastor. Esse ministério tão importante para todos nós, para a igreja cristã como um todo, e na nossa igreja tem uma importância singular. E nesse terceiro bloco a gente estamos aqui com uma surpresa muito agradável, que nós estamos recebendo aqui o nosso pastor presidente, o pastor Sales Batista. Agora aí você está contemplando, e nós vamos, nesse terceiro bloco, aqui fazer uma espécie de bate-papo com o pastor Sales, uma entrevista aqui toda especial. Pastor Sales, de antemão, nós queremos agradecer o senhor pelo convite. O senhor tem muitas ocupações, muitas atividades, e aceitou o nosso convite de estar aqui no programa Escola Bíblica, que é também um idealizador desse programa, pastor Sales, e nós queremos desde já dar as boas-vindas e dizer que nós estamos muito felizes por ter o senhor conosco aqui. Eu que quero agradecer a Deus, estar aqui entre os mestres, né? Agradecer a Deus pela vida do pastor Elias, do evangelista Alec e ao pastor Marcos Melo, que já nos conhecemos desde quando cheguei em Marabá. Alegria de estarmos juntos. Amém, pastor. Pastor Sales, nessa perspectiva do ministério pastoral, que é uma função dentro da igreja de bastante importância e envergadura, né? Como todas as demais, tem também os profetas, os apóstolos, os mestres, como o senhor falou, todos têm a sua importância, mas o pastor ele tem assim, uma importância muito singular, né? Porque o próprio Jesus ele se intitula como pastor das ovelhas. E eu gostaria de começar aqui perguntando ao senhor, se eu posso falar um pouquinho sobre quanto tempo o senhor tem de pastorado, como foi a sua consagração, a sua chegada em Marabá. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre essa peculiaridade do seu pastorado? Que alegria responder ao pastor Marcos. Lembro da minha chamada quando o pastor Firmino, pastor da igreja em Belém, já fazem 30 anos que sou pastor. Ele então me convidou para ser missionário no Equador. Acertamos tudo, documentação, e depois ele sentiu de Deus que eu não fosse mais ao Equador e parei com a vida empresarial e então abracei o pastorado. E até hoje estou muito feliz pela chamada do Senhor, nosso Deus, e não gostaria mais de voltar à vida empresarial. Ser pastor é ser chamado. Ser pastor é servir, é servidor. A maior prova disso foi Jesus. Veio para servir. Amém, pastor. E nós sabemos que o senhor já está em Marabá, aí já tem quase 2 décadas, né, que o senhor está em Marabá, e eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho a importância do seu pastorado em Marabá. Muito bem. É uma coisa muito bonita. Eu digo sempre para minha esposa Raquel, que eu vim para Marabá para não voltar. O meu desejo é não voltar para a cidade da qual eu vim, que é Belém do Pará. Embora não seja de lá, mas foi lá que eu vivi muitos anos e começou o meu ministério pastoral, mais em Belém do Pará. Estamos aqui há 18 anos e a minha vinda para Marabá, acredito na Bíblia, acredito nos homens de Deus que Deus usa como profetas e, à época, várias profecias quando eu vim para Marabá. E, realmente, foi coisa de Deus. Estou aqui 18 anos e se perguntarem se eu quero voltar ou ir para outro lugar, até proposta já houve para mim ir para outras cidades do nível de Marabá. Mas entendo que para cá que Deus me chamou, foi a primeira igreja que eu pastoreei, espero que seja a última. Amém. Nós também, viu, pastor? E eu quero também passar aqui aos colegas, passar aqui ao evangelista Wala, que também tem, com certeza, suas perguntas e quer também conhecer um pouquinho do pastorado do pastor Sales. Pastor Sales, é uma honra estar com o senhor aqui hoje. Principalmente eu acredito que da bancada, eu acredito que sou o mais jovem, né? Da bancada, não em termos de idade, mas em termos de estudo da palavra de Deus. Eu acredito que você já tem mais caminhada do que eu. Mas, de fato, nós tratamos hoje aqui nas lições sobre os testemunhos.
e de pessoas que realmente são chamadas para o serviço na obra de Deus. E nós temos essa conclusão unânime de nós três aqui, eu acredito que de muitos outros da igreja, que o Senhor é uma unanimidade nesse sentido, de ser uma pessoa realmente chamada por Deus, capacitada doutrinariamente, pastoralmente e administrativamente para a realização da obra do Senhor em Marabá. Mas assim, eu gostaria de que o Senhor falasse, porque é um testemunho próprio meu, que o Senhor tem umas habilidades que muitos conhecem, e uma delas é a de escrever e de alcançar pessoas através dos seus escritos. E o testemunho que eu falo é porque eu fui, como estudioso da palavra, eu fui alcançado através de um livro seu, que é muito conhecido de todos, que é Ingratidão Deveria Ser Crime. Então, a curiosidade que eu tenho, como é que começou essa ideia, essa curiosidade de alcançar pessoas através de escritos voltados à palavra de Deus, e se esse projeto continua, se o senhor tem a intenção de continuar alcançando vidas com novas obras, novas perspectivas nesse sentido. O Alec diria a vocês que é o irmão mais novo, né? Igual ele falou que aqui é o mais novo, mas Deus não escolheu os filhos de Davi. Deus escolheu o Davi, aliás, os filhos de Jessé. Deus escolheu o Davi, o mais novo, né? Muito bem. O Alec é assim, meu irmão. Na realidade, eu tenho um amigo que mora na Bahia e há muitos anos que a gente tem contato, desde Belém do Pará, e ele já escreveu mais de 40 livros. E nós, pastor Juarez, e nós conversando, ele disse: pastor, por que o senhor não faz um livro? Aliás, eu já tinha um chamado Guerra Prolongada, né? O primeiro livro, Guerra Prolongada. E aí eu fiz o Ingratidão Deveria Ser Crime, que é um livro que, graças a Deus, já alcançou muita gente, em todos os níveis culturais. Agora mesmo estamos na 5ª edição, já chegou, já está em Marabá. E a próxima edição vai ser em inglês, porque já tem alguns livros desses na Europa, Estados Unidos, embora na América do Norte são lugares mais onde tem brasileiros. Mas nós temos um amigo, o pastor Rubens Gabriel, que viaja muito para a América. Então, ele disse: escreva que eu levo para os Estados Unidos. Eu tenho interesse que ele chegue a outros países, claro. Então, nasceu, em primeiro lugar, está no encontro nosso, pastor Marcos, lá com o pastor Gisel Gomes, em São Paulo, em Indaiatuba, né? Em Indaiatuba nasceu a ideia do primeiro livro. E deu certo, fiz então a Guerra Prolongada, depois Ingratidão Deveria Ser Crime. Eu tenho uma filha que todos vocês sabem, vocês também, que já teve 2 AVCs. Então, uma vez estava no Rio de Janeiro, perguntei para ela por telefone: como você está? Ela disse: da dependência de Deus. Então, são 3 livros nossos mesmo, e os demais é de parceria com um amigo, o pastor Juarez. Parece que depois que você faz uma faculdade, você quer fazer a 2ª, a 3ª, a 4ª, está aqui, o pastor Elias já tem a 2ª faculdade. Livro é mais ou menos por aí. Já está na editora outro livro que toda tempestade passa. O Alec, ele conhece mais já sabe do tema do livro. Toda tempestade passa. Não por causa do Covid-19, mas também por esse momento que nós estamos passando, e já está quentinho lá na editora, já fazendo o 7º livro. Maravilha. Pastor Elias também tem, com certeza, aí uma pergunta para o nosso pastor presidente. Fique à vontade, pastor Elias. Satisfação, pastor Salles. Eu diria que é uma dupla honra aqui, nós gostaríamos de mencionar. Honra pelo Senhor estar aqui no programa Escola Bíblica com a gente hoje, e honra também pelo Senhor ser o nosso pastor, sem demagogia, sem nada disso. E nós temos aprendido muito ao longo do tempo com o Senhor, e isso é muito positivo para o nosso crescimento espiritual e o crescimento também
ministerial de todo um colégio, né, que tem aqui de obreiros na Igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá. Eu sei que outros fatores serão abordados aqui, inclusive um que é bem destaque na sua vida, porque o tripé pastoral, ele consiste naquilo que o evangelista Wallace falou, do ponto de vista doutrinário, tem o pastoral propriamente dito e o administrativo, porque o pastor ele é um administrador, ele é um gestor dos recursos que fazem parte das coisas de Deus. Então, são coisas de Deus, devem ser gerenciadas da melhor maneira possível. Isso é muito destacável na sua vida, no seu exercício. Mas não é propriamente isso. O apóstolo Paulo diz assim que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E eu gostaria de falar em tom de pergunta ao Senhor se é claro que desejar somente não basta, não é suficiente para que alguém tenha um ministério promissor, um ministério de sucesso. Não falo de fama, falo de sucesso, aquele ministério consistente, aprovado por Deus. Não basta desejar, tem que haver uma vocação dada por Deus e tem que haver também um chamado da parte do Senhor. Então, quando essas duas coisas se encontram, a gente vê algo glorioso. E ao longo da sua vida ministerial, o senhor viu alguns fatores, algumas circunstâncias, algumas situações que o senhor teve na mente, claramente que ali eram evidências, eram sinais que comprovariam ou, de alguma maneira, afirmariam que o Senhor verdadeiramente foi chamado para exercer o que o senhor exerce hoje, que é o ministério pastoral. O senhor poderia explicitar assim para nós uma ou duas situações ou alguma coisa que o senhor teve na mente claramente que evidenciam, são sinais que chancelam o seu ministério, assim, que o senhor não tem dúvida, o senhor foi chamado por Deus e os demais também não têm dúvida. O que o senhor diria? Obrigado, professor Elias. Sabe da minha admiração, quase que todos os pastores têm um pai na fé. Eu diria que o seu pai na fé, em primeiro lugar, é Deus, e segundo, porque nós tivemos alguns encontros. Nunca você pensaria talvez ser pastor, embora eu vou mencionar mais na frente. Mas eu lhe admirei pela sua postura e pelo que sempre você foi aos seus pastores, tá bom? Bem, cada um de nós, pastores, tem um pastor chamado e o chamado pastor. Mas o pastor, de verdade, é o que tem a vocação. Eu lembro-me aqui em Marabá, pastor Marcos, pastor Wallace, que eu fiz, pela graça de Deus, eu fui inspirado por Deus para fazer mais de 90 pastores convencionais e outros não convencionais, chamados pastores, trabalhos pastorais. E um dos pastores que nós convidamos para trabalhar conosco, não citarei nomes aqui, o nome, pastor Marcos conhece, ele foi um trabalho para uma congregação e lá tinha alguns conflitos com alguns irmãos ou pessoas não evangélicas, vizinhos do templo, etc. E fui trocando de templo para cá, para lá e tal. E um dia ele chegou comigo e disse: pastor, eu entendi que eu não tenho chamada pastoral. Aí ele pegou a chave do carro dele e disse: está aqui a chave da igreja. Eu vou voltar à vida que eu faria antes, que era vender colchão. Mas isso faz muitos anos, né? Até falei para não identificar. E eu achei interessante. Na verdade, eu louvei a ideia, a atitude, a transparência dele. E até hoje ele vive na vida empresarial muito bem, mas não tinha vocação pastoral. Então, pastor é vocação. E o homem chamado por Deus para o pastorado, ele, no meu caso, eu era empresário. Eu larguei a vida empresarial, que eu ganharia, fosse pensar financeiramente, muito mais do que como pastor. Mas, como pastor, eu ganho aquilo que a igreja me paga e eu ganho a experiência com Deus e o meu galardão. Então, eu respondo que a chamada pastoral ela é uma vocação.
ele resolve os problemas, sorri, chora, dorme pouco, mas ele está sempre dizendo no outro dia: Deus, qual é a próxima tarefa? Qual é o próximo desafio? Isso é vocação chamada pastoral. Entendo, não tenho nenhuma dúvida que eu fui chamado por Deus pela vocação. Amém, que bênção. Pastor Salles, nós sabemos que o senhor, quando chegou em Marabá, o senhor teve uma peculiaridade muito interessante na nossa igreja e na cidade de Marabá, que foi essa visão para as comunicações. Então, eu tenho uma pergunta para o senhor, acredito que é a curiosidade de muita gente: como é que surgiu essa visão, como é que surgiu essa ideia? Eu sei que o senhor é um homem simples e, às vezes, a gente percebe que o senhor tira de coisas simples do seu cotidiano grandes ideias e grandes empreendimentos, né? Para quem não sabe, o pastor Salles, ele chega nas nossas reuniões e Deus dá para ele ali o contexto da reunião ali na hora, né? E eu fico às vezes olhando assim: meu Deus, eu tenho que preparar com antecedência, mas Deus capacitou o pastor Salles, que ele chega e Deus dá tudo novo ali para ele. Mas essa visão das comunicações, pastor Salles, nos fale um pouco sobre ela. O maior exemplo disso, pastor Marcos, é Jesus. Jesus foi o maior comunicador desse planeta Terra. Jesus, ele com 12 anos estava na sinagoga comunicando. Jesus vai dar o último suspiro, antes de dar o último suspiro, com a morte natural, com o ser humano, Jesus comunica e comunica com a evangelização. Jesus pergunta ao malfeitor, ao ladrão da cruz, outro diz o bom ladrão. Não sabia que chamou ladrão, eu vi descobrir depois, né? O bom ladrão. E Jesus ali evangeliza, e aquilo ali é comunicação. Ele comunicou e alguém nas últimas ouviu o comunicador Jesus e aceitou como Salvador. Tinha um momento que Jesus curava e dizia: não conte para ninguém, isso é comunicador. Tem coisa que a gente não pode, comunicador, contar para ninguém. E tem outros momentos, Jesus dizia: vai e dizei, vai anunciar. Isso é comunicação. Então, eu me inspirei em Jesus. Nós estamos aqui agora em 4 pessoas, em 4 pastores. Mas nós estamos adentrando, no mínimo, aí, em 5.000 casas. 4 pessoas numa casa dá 20.000 pessoas que estão assistindo, evangélicas. Agora, não evangélicas. Vocês sabem, vocês também, hoje, vocês estão igual a mim, estão na comunicação, há lugares que vocês vão e alguém diz assim: tudo bom, ele vê na televisão, pastor, tudo bom. Então, nós concordamos que Jesus disse, evangelizar de 2 em 2, de casa em casa. Agora, nós entramos em quantas casas, num momento como esse aqui, há muita gente assistindo, se deliciando com aquilo que nós estamos dizendo e dizendo assim: pode investir mais em comunicação, pode orar pela uma rádio que eu estou junto. E nós estamos com esse propósito. Comunicação começou no coração de Deus. Maravilha, maravilha. Muito bom, pastor. Eu gostaria também que o senhor falasse, nós temos hoje no ministério, não só da nossa igreja, mas também de tantas igrejas, muitos pastores novos que estão começando aí a caminhada pastoral. E hoje ser pastor não é tarefa fácil. Nunca foi, né, pastor Salles? Nunca foi. Mas é uma tarefa realmente que requer muita determinação, muita convicção dessa chamada. Eu gostaria que o senhor desse alguns conselhos para quem está aí como pastor, aquele que eventualmente até pensa em desistir ao longo dessa caminhada, porque precisa conciliar muitas vezes o trabalho, família, os desafios da igreja, cuidar de pessoas não é uma tarefa fácil. Mas quais são os conselhos assim que o senhor daria para os demais pastores? Alguns Jesus chamou já com a idade avançada ao trabalho pastoral. E outros Jesus chamou novos. Davi, Deus chamou muito jovem ainda. E claro que ele não chamou, amanhã já era pastor. Isso teve todo um processo. Há pessoas que não querem ter paciência, né? Que Deus chame hoje, e hoje já saiba tudo e já faça tudo. Não é assim. Existe
Você tem que plantar, tem que adubar, vai aprendendo. Ninguém chega a um terceiro grau, que vocês todos passaram, da noite para o dia. Tem a carta do ABC e tem a tabuada de seta. E hoje, graças a Deus que não, mas tinha também a palmatória, né? Então, é assim, espere em primeiro lugar. Deus nunca vendeu chamada. Não se acha isso em supermercado, em mercearia, nas faculdades. Não existe isso. Chamada é Deus pega alguém, chama, prepara e leva para onde quer. E eu sempre digo que Deus, quando Ele quer, Ele chama alguém que nunca teve problema, que nasceu na igreja, cresceu na igreja, é crente, Deus chamou ao pastorado. Poxa, que bom. Mas Deus pega, guincha alguém que viveu pelo mundo, para cá, e foi para o outro lado, errou aqui, errou ali, e aí Deus chama também ao pastoral, ao pastorado, aos trabalhos pastorais. O que eu diria aos novos? Tenha paciência, espere o tempo de Deus, não force alguém fazer o pastor, porque não é assim que a Bíblia diz. A maioria dos chamados ao pastorado, ou ao trabalho da igreja, que Deus nos chamou, Deus diz assim, Moisés, vem para cá. Eu, não, Deus, eu sou gago, eu sou pesado de língua, não dá para mim. Como é que Deus chama o apóstolo Paulo? Uma chamada diferente, né? E etc. Então, assim, quando você sentir de Deus que tem uma chamada, aguarde em Deus, aguarde o tempo de Deus, Deus está te preparando, e nem sempre Deus prepara alguém falando. Deus prepara também alguém, Ele no silêncio. Então, você que teve essa chamada, não volte atrás. Não tire férias do trabalho pastoral. Pastor não tem férias, ele tira uns dias, mas na realidade ele vai dormir pensando em ovelha, acorda pensando em ovelha, ele já está pensando o que é que vai fazer quando resolve um problema. E assim, como Deus não é Deus de diminuir e nem de somar, mas Deus é de multiplicar. Então Deus não prepara alguém que não gosta de matemática, principalmente de multiplicação. Pastor Salles, só dando continuidade aqui a esse programa que está maravilhoso hoje, o senhor é conhecido notoriamente pelos pastores, pelos evangelistas, por todos os colaboradores da Igreja Assembleia de Deus de São Marabá. Notadamente, o senhor é conhecido como um grande construtor e um grande administrador, um grande gestor das contas da igreja, etc. Mas nós que convivemos aqui com o senhor mais de perto, a gente percebe que, além de tudo isso, o senhor tem uma inquietude pela evangelização. É uma marca que o senhor não deixa se apagar sua. O senhor tem essa responsabilidade e esse compromisso com o ID de Jesus e de pregar o evangelho. Nesse ano, no culto administrativo, nós fomos surpreendidos com uma nova ideia sua, talvez de um contexto simples, como o pastor Marcos falou agora há pouco. O senhor surge com uma ideia e apresenta para a nossa sociedade eclesiástica, que são as missões urbanas, e nós estamos colhendo os frutos e os resultados hoje. A pergunta é, na verdade, num tom de esclarecimento: o projeto está de pé? Ele continua? O senhor crê nesses resultados? E o que o senhor tem a dizer para nós, né, como evangelistas, eu aqui no caso como evangelista, e vendo e percebendo essa movimentação na sociedade, na cidade, da sociedade da igreja, do governo da igreja, nesse sentido? Teremos bons resultados, continuaremos, é um projeto que veio do céu para o senhor. Nos fale sobre missões urbanas. Obrigado, evangelista Oala, que é uma boa pergunta, porque isso precisa ser esclarecido mais. Quando eu vim para Marabá, Deus colocou no meu coração de ter evangelismo nacional, internacional e municipal, claro, onde nós estamos. Como nós não podemos fazer evangelismo nacional, porque existem convenções, existem poderes eclesiásticos, a gente respeita isso. A não ser que seja num lugar que não tenha evangelismo nenhum, não podemos entrar lá, mas tudo conversado, de acordo com lideranças e etc. Agora, internacional é liberado para qualquer um fazer.
E então nasceu no coração de fazer um evangelismo fora do país, além de fronteira. Fizemos em 7 países. Os que trabalharam, adquiriram o conhecimento da língua, etc., que não é fácil ser missionário fora do país, e cresceram. E alguns voltaram à sua pátria de origem, e ainda temos 2, praticamente 2. Ok. Mas eu lembrei muito da palavra de Jesus, Samaria, Jerusalém. Nós vamos trabalhar fora e quem trabalha em Samaria? Quem trabalha em Jerusalém? Então nós resolvemos cuidar da nossa cidade, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos que conhecem a gente, que nós sabemos que estão distanciados, ou na linguagem assembleiana, desviados, e nós cuidando de gente lá fora, esquecendo da nossa pátria, da nossa cidade de Marabá. Eu tenho um programa toda segunda-feira, chamado Palavra Pastoral, e a maior autoridade dessa cidade estava assistindo, etc. Por quê? É a comida que nós colocamos na mesa na nossa cidade. Que alguém está com fome e nós pensando que estão de fora. Nenhum problema podemos ajudar de fora e o daqui também. Mas diz a Bíblia que se nós não cuidarmos dos nossos, somos pior do que os infiéis, Wallach. Então, resolvemos cuidar da nossa cidade, Marabá. Quer dizer, a nossa pátria Marabá. E sabe que eu tenho dormido melhor, pastor Marcos? Sabe que eu tenho descansado melhor com isso? Porque eu consigo chegar nas casas das pessoas, ou pela televisão, ou pessoalmente, e a Bíblia diz, 2 em 2 de casa em casa, é sinal de que nós temos muita casa para visitar em Marabá. E eu vi ontem, fui antes de ontem, já a missão urbana, em todos os pontos da cidade, todo mundo trabalhando a custo zero. Como é fácil fazer missão urbana, que é a custo zero, e todo mundo se envolve. E quando um familiar consegue levar para a igreja um parente, não tem preço isso. Então, Alga, a tua pergunta foi muito apropriada para esse momento, missão urbana. Eu não sei, no Pará, quem tem isso. Eu acho que Marabá é a primeira igreja. E se isso é bom para todo mundo, vamos divulgar. Missão urbana, missão local, missão família. Maravilha. Pastor Elias, você quer perguntar mais alguma coisa? Isso que o pastor Salles está evidenciando, só para que os telespectadores estejam atentos, é que toda quarta e quinta-feira de cada mês há essa atividade nas ruas, mais de 100 cultos simultâneos acontecendo ao mesmo tempo, culto de natureza evangelística. Isso é algo glorioso. Para onde a pessoa for, em Marabá, qualquer rua, qualquer bairro, tem ali um povo evangelizando. Isso é muito importante. Eu gostaria de evidenciar uma pergunta, algo ao pastor. Certamente esse momento está sendo muito construtivo, muito positivo. E é claro que o senhor sabe, mas na realidade, cada um é que sabe o quanto isso está sendo edificante para os ministros, principalmente, né? Para aqueles que têm esse chamado da parte de Deus. O senhor sabe que o ministro ele é chamado para exercer algo muito glorioso, e glorioso porque vem de Deus, não é dele. E glorioso, e digamos que, como nos diz o pastor Gesiel Gomes, excelente é o ministério, não é propriamente o ministro, né? Então, o ministro ele tem um ministério, muito bem. E o que o senhor diria para aquelas pessoas, para aqueles ministros ou pastores que porventura estejam nos assistindo, que muitas das vezes atentam tanto e demasiadamente ao ministério, aquela ganância exagerada, aquele negócio, inclusive o senhor falou aí, orientando quando o pastor Marco perguntou, que tenha calma, seja paciente, espere o tempo de Deus, não seja precipitado.
E nesse meio há muita gente que, por qualquer viés, quer alcançar aquilo que deseja e acaba aqui esquecendo da sua vida espiritual, da sua vida devocional com Deus, e esquecendo que tem uma vida de intimidade com o Senhor e que deve ser zelada. Então, o que é que o senhor diria com relação a zelar dessas prioridades, que é prioridade? Ministério é algo muito importante, mas que a vida espiritual dele com Deus, família, isso são fatores imprescindíveis que o obreiro jamais deve deixar de olhar, porque a gente vê por aí muitos pastores anda sozinho, quer nem saber da família, ninguém quer se submeter a outros pastores também, enfim, querem ser promovidos a qualquer custo e de qualquer jeito e não observa a sua vida espiritual. O que o senhor diria aos ministros? Pastor Elias, a primeira igreja minha, a nossa primeira igreja é a nossa família. Se nós não pastorearmos bem a nossa família, não adianta estar pastoreando essa igreja dos templos, etc. Por quê? Se você vai bem com a família, o resto vai bem. Então, assim, até diria que cada pastor ele tem que ter tempo para orar, para estar com a família, para descansar, porque cansado ninguém produz, descansar. E esse pastor que diz assim, não, meu pastor é Jesus, ele que cuida de mim. Se eu convidar um pregador, convidar um cantor e eu perguntar, quem é o teu pastor? Ele disser, o meu pastor é Jesus, eu cancelo a conversa, eu cancelo o convite. Porque, na realidade, ele não tem pastor. O homem que vive sem um pastor é uma ovelha desgarrada, uma ovelha sem pastor. Até que aquele texto que fala que quando tinha 100 ovelhas, e quando sai uma, o pastor sente falta. Todos nós temos que ter um guia espiritual, um pastor, a cobertura de um pastor. A ovelha está dormindo, está descansando, mas o pastor está orando por ela. Então, assim, o pastor deve se preparar, estudar. O pastor deve fazer um seminário, e a seminário que Deus tem. O pastor deve ter, quanto mais conhecimento, melhor, porque o pastor não trata só com a ovelha, ele trata também com as pessoas lá fora. E é muito fácil, é muito perceptível quando um pastor não está preparado, as pessoas estudaram. Então, assim, um pastor ele tem que ter todas essas prerrogativas e ainda mais. Esse pastor ele tem que ter um negócio chamado caráter. Um pastor que anda na rua e todo mundo fala com ele, etc., é porque é um pastor que tem um caráter. Eu lembro-me que a vez estava em Goiânia, não sei se, acho que para Goiânia fomos pouco juntos, né? Mas eu estava em Goiânia, no shopping, eu estou bem tranquilo lá, e eu pensei, vem aqui para usar uma camiseta, estou longe da igreja de Marabá. Quando eu dobro à esquina de uma loja, aí os irmãs estavam lá, disseram, pastor Salles, tudo bem? Tudo bom, irmã, tudo bem? E vocês por aqui, por Goiânia? Não, eu estava morando aqui em Goiânia já e tal. Aí eu pensei, e se eu tivesse de camiseta lá? Tá, dá contra quem usa, mas não é o hábito de um pastor. Está mostrando o corpo, não é um hábito de um pastor. Então, assim, o pastor tem que ter postura, tem que ser reconhecido pela sua postura. Eu não posso falar aqui no programa, mas teve alguma coisa aí, há muitos anos atrás, e alguém disse assim, eu não sou evangélico, mas eu observo muito alguns que na época da política se corrompem. E eu fiquei feliz porque você está no meu nome ali, de alguém que representa bem a igreja. Porque alguém se envolve com isso, a política passa e você fica envolvido. Então, assim, um pastor tem que ser separado para o trabalho ministerial. Não estou dizendo que o pastor também não vai orar para que Deus tenha os governantes sadios,
governante de caráter. Não, é esse o papel da igreja. A Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus e até o homem que está governando o país, ou um estado, ou um município, que é mau. Talvez seja naquele momento, naquele período, a autoridade que o povo merece, né? Merece. Tá bom? Então, a característica de um pastor é essa, é servir, serve bem, e alguém diz assim, não, eu sou muito feliz porque eu tenho um caráter, etc. Não é que você... Isso aí faz parte. Você tem que ter. Aonde chegar, você tem que ser bem visto e recebido e como um pastor. Homem de Deus, né, pastor? Como homem de Deus. É homem de Deus, é. Amém. Bom, meus irmãos, a nossa conversa aqui está muito boa, o bate-papo está excelente. Nós estamos aqui aprendendo muito com o nosso pastor presidente, pastor Salles. Mas o nosso programa ali, o nosso Tiago já nos falou ali que o nosso programa já está extrapolando o nosso tempo. E nós vamos terminar o nosso programa Escola Bíblica de hoje, tá bom? Assim, de forma muito gloriosa, digamos assim, com a presença do nosso pastor. Mas eu gostaria de ler um texto da palavra, porque o pastor Salles falou algo muito interessante a partir da pergunta do pastor Elias. E eu lembrei, pastor Salles, de um texto de Números, capítulo 27, versículos 16 e 17, quando o Senhor disse que ia recolher Moisés, né? E aí Moisés ele vai orar a Deus para que Deus colocasse um homem ali à frente daquela congregação de Israel. Achei muito interessante. Qual o propósito? Ele diz para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ele diz o seguinte: então falou Moisés ao Senhor dizendo, o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Tem muita gente que não quer ser pastoreada, mas o desejo de Deus está aqui. É que você que está nos assistindo, você tenha um pastor, você tenha uma igreja, você tenha uma congregação para você receber o alimento espiritual, o aconselhamento, a palavra, a ajuda, o apoio espiritual. Porque o homem ele é corpo, ele é alma, mas ele também é espírito. E nessas três dimensões nós precisamos ser cuidados e somos pelos pastores, né? Nós temos aqui o nosso pastor presidente e certamente tanto eu quanto o evangelista Wallach, o pastor Elias Gomes e tantos outros foram cuidados por ele em vários momentos de suas vidas. E nós damos graças a Deus, pastor Salles, aqui. Eu tenho certeza que essa é a mesma alegria dos nossos colegas, de agradecer ao Senhor publicamente e pedir a Deus a cada dia que Ele renove suas forças, para que com essa visão de crescimento e de também dar oportunidade a outros que estão chegando, os mais novos, a Igreja do Senhor continue tendo pastores, tendo homens de Deus no seu seio. Então, obrigado, pastor Salles, por estar aqui conosco no programa Escola Bíblica. O senhor tem cadeira cativa aqui, você sabe disso, né? Obrigado. E gostaríamos de pedir, né, pastor Elias, que o senhor terminasse fazendo oração conosco, enfim, suas considerações e ficando muito à vontade no nosso programa. Ok. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui perto de vocês. A próxima lição é sobre os mestres, né? Os mestres. E estou muito feliz porque estou aqui entre os mestres, né? Que Deus levantou em Marabá e para ser comentarista da escola dominical na nossa televisão. A maior alegria de um pastor é ver em sua volta, perto de você, alguém que Deus está usando e você teve a oportunidade de contribuir, que é o caso aqui do pastor Elias, o caso do evangelista Wallach e o caso do pastor Marcos. A gente fica muito feliz, porque nessa vida dizem que nessa vida você tem que plantar uma árvore, né? E uma plantinha e escrever umas linhas. Mas eu diria, nessa vida pastoral, quem não faz discípulos, eu acho que vai tirar nota vermelha lá no céu. Vai. E se fosse eu para dar, Deus me fez secretário, eu daria nota vermelha mais ruim, quase zero. Tem que fazer discípulo em qualquer lugar. Quero agradecer a vocês e que Deus abençoe e dizer que
estou muito feliz por ter este programa, porque é aqui que a gente aprende. Certamente amanhã, aliás, domingo próximo, domingo, vocês vão dar aula, os mestres, os alunos, os professores. Ensine o que diz a revista, porque o conteúdo é muito rico, riquíssimo, e certamente você vai falar de algo que você tem. Você vai falar do seu pastor, e certamente esse pastor ora por você, professor, e certamente os alunos serão também enriquecidos. Obrigado, evangelista Alec, obrigado, pastor Elias, obrigado, pastor Marcos, que desde que cheguei em Marabá, agora não, já está, né? Deus já fez, mudou. Mas pastor Marcos, apesar de ser advogado, ele ia comprar um carro e ele me ligava. Ele ia comprar um terreno, ele me ligava. Ele ia comprar uma casa, ele me ligava. Isso chama-se ovelha e chama-se pastor. Esse elo que não pode nunca ser destituído, pastor e ovelha. Deus abençoe vocês. Foi bom estar com vocês. Amém, pastor. Fique à vontade, pastor, para nos dirigir em oração, terminar esse programa com a sua bênção aí, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, nós agradecemos por este programa tão abençoado, riquíssimo, onde muita gente, Deus amado, está assistindo, está se enriquecendo de conhecimento. Que cada pastor que está exercendo esta função seja cada vez mais pastor. Que cada ovelha esteja mais perto de seu pastor, que seja seu orientador. E assim, nós te agradecemos, louvamos em teu nome e aguardamos a tua volta a qualquer momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência e aguardamos você no próximo programa Escola Bíblica. Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. E assim, só assim vencerei, e ao teu lado serei para sempre feliz. Pastor, eis o meu desabafo. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão, mas com atitudes gentis tomaste-me nos braços teus, e agora por fim sou feliz, pois contigo me fiz uma ovelha de Deus. Meus olhos teimam em não chorar, mas não tem jeito. Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz, e assim, só assim vencerei, e ao teu lado serei para sempre feliz. Pastor, eis o meu desabafo. Pastor, eis a minha confissão,
porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão, mas com atitude gentil tomaste-me nos braços teus, e agora por fim sou feliz, pois contigo me fiz